Bem-vindos ao caso de hoje. Bem-vindo de volta. Este caso acontece. Por favor, inscreva-se. Este caso acontece em Bali, no ano de 2026. Este caso ainda está nos estágios iniciais de investigação. No momento da gravação, isso aconteceu há apenas algumas semanas. Bali não parece um lugar para coisas ruins. É profundamente religioso, com moradores amigáveis. Na superfície, parece um paraíso, mas tem seu lado sombrio. E, recentemente, alguns crimes bastante perturbadores aconteceram. Recentemente, a polícia encontrou o corpo de um homem cortado em 8 pedaços em suas praias. Mas isso não foi apenas um assassinato comum. Foi um sequestro, tortura e assassinato, com vídeos de pedido de resgate. Para explicar completamente esse caso, precisamos voltar a 1991, quando a União Soviética caiu. Quando a União Soviética caiu, a Ucrânia votou massivamente pela independência. E com isso, formou-se um grande vácuo de poder. O país já estava cheio de corrupção, mas agora, pessoas poderosas estavam brigando por ativos do Estado, contratos do governo e empresas que antes eram nacionalizadas. Novas instituições formais eram criadas, mas ao mesmo tempo, o dobro de redes informais e ocultas de elites surgiam ao redor e dentro delas. A corrupção e a criminalidade se enraizaram profundamente em partes da sociedade ucraniana. Em Dnipro, surgiram blocos de poder locais semelhantes ao modelo de máfia conhecido no Ocidente. Eram redes regionais com influência sobre diretores de fábricas, comerciantes do mercado negro, atletas, extorsionários, promotores, banqueiros e, mais tarde, donos de mídia e políticos. Dnipro se tornou um dos exemplos mais claros de como negócios, política e crime organizado podiam se sobrepor na Ucrânia pós-soviética. E um homem se tornou uma lenda do submundo local dentro desses grupos. Um nome aparece repetidamente nas reportagens. Conheça Oleksandr Petrovsky. Alegam que ele comandava esquemas de extorsão contra empresas, bares e restaurantes. Embora ele tenha negado essas acusações e nunca tenha sido condenado por elas, de qualquer forma, ele se tornou incrivelmente rico e doou muito do seu dinheiro para igrejas ortodoxas. No ano 2000, ele teve um filho chamado Alexandre, que agora atende pelo nome de Yermak. Yermak cresceu dentro desse submundo. Seu pai construiu influência através da força, de conexões e do medo. Yermak herdou grande riqueza e reputação. Agora, isso nunca foi totalmente comprovado em tribunal, mas Yermak foi supostamente ligado a uma economia de fraudes de call center que floresceu em Dnipro. O modelo é simples. Primeiro, os golpistas fingem ser funcionários de banco, corretores ou consultores de criptomoedas. Depois, criam urgência e afirmam que o dinheiro da vítima está em risco. Depois, eles pressionam a pessoa a transferir seus fundos para uma conta segura ou protegida, que na verdade é controlada pelos criminosos. Bilhões são perdidos nesses esquemas todos os anos, causando danos incalculáveis a famílias em toda a Europa. Essas famílias criminosas em toda a Ucrânia têm suas rivalidades, mas também têm suas alianças. Yermak é um amigo de longa data de um homem chamado Igor Komarov. E Igor também é filho de um homem envolvido na criminalidade da Ucrânia. Igor e Yermak pertenciam à Juventude Dourada, termo para filhos de criminosos de alto escalão. Agora, sabemos que Igor ganhava muito dinheiro. E sabemos disso porque sua namorada, Eva Michalova, certa vez disse que nunca namoraria um homem que ganhasse menos de $50.000 por mês. Eva estava lá em Bali, junto com Yermak e Igor. Eva nasceu em uma família judia junto com sua irmã gêmea, Est. Seus empregos eram em agências de publicidade antes de ganharem destaque nas redes sociais. Primeiro, o que começou como um blog no TikTok se tornou uma marca que acumulou 315 mil seguidores no TikTok, YouTube e Instagram. O conteúdo dela e da irmã era sobre vida, trabalho, família e, claro, dinheiro. Elas gravavam suas orações enquanto também tentavam vender cursos de blog, se apresentando como pessoas
que tinham centenas de parcerias com marcas e diziam que qualquer um poderia fazer o que elas faziam se seguissem o programa de 10 passos delas. Acredita-se que elas ganhavam dezenas de milhares por mês. Parte da fama dela também veio de declarações polêmicas em podcasts sobre a guerra na Ucrânia, ou como o comentário sobre suas expectativas financeiras em relação ao parceiro. Ela criticou mulheres que ficam com muitos homens, chamando-as de rodadas. Os detalhes de como Igor e Eva se conheceram não são amplamente conhecidos, mas em 2026 eles estavam juntos e comemorando o dia de São Valentim na ilha de Bali. O que aconteceu em Bali antes do sequestro só é conhecido através das postagens de Eva nas redes sociais. No dia 11 de janeiro, Eva postou um reel. Devido à postagem, amigos, família, seguidores e, principalmente, qualquer adversário deles souberam que estavam em Bali. No dia 17 de janeiro, as postagens continuaram com Eva, publicando algo que se traduz como "Posso presumir que a ilha não me aceitou", enquanto ela aparece sendo conectada a um soro. Isso é algo bastante comum em Bali. Bali realmente tem uma grande cultura de bebida, e a comida às vezes pode te deixar doente, e as pessoas usam soro para melhorar em ambos os casos. Isso estava entre outros clipes de Igor e Eva comendo, fumando narguilé, andando de quadriciclo por cavernas e fazendo sessões de fotos na chuva. No dia 3 de fevereiro, houve outra sessão de fotos. Isso continuou por alguns dias. Eles fizeram o passeio de barco do dia de São Valentim. E Eva postou: "Dane-se, 14 de fevereiro. Eu te amo todos os dias. Igor comprou flores para ela. E isso marcou o último dia inteiro deles juntos." Nesse dia, Eva seguia postando conteúdo cotidiano no Instagram. Uma das postagens mostrava Eva se arrumando e no vídeo ela falava sobre o livro As 12 Cadeiras, dos autores soviéticos Petrov e Ilf. Esse romance é uma famosa história satírica sobre um vigarista e um ex-aristocrata em busca de joias escondidas dentro do café 12 Cadeiras. Mais tarde, naquela noite, Igor saiu com vários amigos para praticar pilotar motocicletas em uma estrada íngreme e montanhosa na região de Badang, no sul de Denpasar. Um dos amigos dele era Yermak. No entanto, a diversão parou às 22h20. Igor estava na parte de trás do grupo e eles estavam em um trecho reto da estrada. Então, de repente, um carro preto interceptou o grupo. Vários homens correram em direção a Igor. Testemunhas disseram que os agressores agiram de forma rápida e coordenada, parecendo algo planejado. Os amigos de Igor conseguiram escapar dos sequestradores. Yermak também foi emboscado e teve que se defender. Ele sacou uma faca e esfaqueou um dos agressores. Isso bastou para o deixarem em paz. O mesmo não pode ser dito sobre Igor. Igor foi simplesmente dominado e foi puxado para dentro do veículo. Não havia nada que Yermak pudesse fazer. O carro arrancou, deixando a motocicleta e as testemunhas perplexas para trás. Os amigos que conseguiram escapar alertaram as autoridades imediatamente e, pouco depois, uma investigação foi iniciada. Por volta das 23h50, os policiais foram até o local e começaram a colher depoimentos das testemunhas. E a polícia começou a procurar o veículo que levou Igor. Mas nos 3 dias seguintes, tudo ficou em silêncio. Parecia não haver pistas claras. Mas, ao mesmo tempo, o mundo público de Eva parecia estranhamente normal. No dia 17 de fevereiro, ela publicou uma colaboração paga para a água com eletrólitos. No dia 18 de fevereiro, ela apareceu em uma publicação conjunta no Instagram sobre um podcast. Seu namorado havia sido sequestrado. Nos primeiros dias, ela não fez nenhuma declaração sobre o sequestro. No dia 19 de fevereiro, a polícia finalmente tinha uma pista. Mas essa pista era diferente de todas as outras. Ela veio na forma do primeiro vídeo de resgate de Igor. Igor parecia estar machucado e visivelmente ferido. Ele parecia estar lendo sob coação. Ele implorou aos pais para devolverem $10 milhões que, segundo ele, havia tirado dos sequestradores.
Ele disse que iria reembolsar todos pelo dinheiro que havia pegado. Se isso já não fosse sombrio o suficiente, ficou muito pior. Igor disse que teve parte dos membros cortados e levantou um pano ensanguentado onde antes estava sua mão. Ele também disse que suas pernas e costelas estavam quebradas, que uma infecção estava se instalando e que logo ele morreria. Igor também explicou que nenhum gangster e nenhum policial jamais seriam capazes de encontrá-lo. Ele disse que, assim que o dinheiro fosse pago, seria devolvido ao lugar de onde foi levado. No dia 21 de fevereiro, esse vídeo começou a se espalhar pelos canais do Telegram e pelas redes sociais, e agora a investigação mudou de rumo. Já não era mais uma busca por pessoa desaparecida com sequestro. Agora era um caso de resgate público que estava em toda a internet. A polícia de Bali informou que verifica a autenticidade dos vídeos e tenta identificar sua origem. Porém, nessa mesma época, surgiu outro vídeo. Desta vez, era direcionado diretamente a Eva. Naquela mensagem, Igor disse para ela não acreditar nos boatos de que ele já estava morto, porque isso impediria que alguém enviasse o resgate. Ele disse que ninguém iria encontrá-lo, então não tentasse, e novamente reiterou que precisava de ajuda médica urgente porque sua infecção estava piorando. Igor estava tão desesperado que pediu para Eva falar com a família dela, para ver se poderiam pagar o resgate. Em outro vídeo, Igor parece falar sobre centrais de golpes telefônicos e menciona outras pessoas, incluindo Yermak, como estando ligadas a esse mundo. As coisas agora estavam ficando claras e parecia que havia alguma credibilidade nas alegações feitas pela mídia ucraniana sobre Igor e Yermak. Na segunda-feira, 23 de fevereiro, a polícia tinha outra pista. Um estrangeiro, identificado apenas pelas iniciais CH, foi preso em West Nusa Tenggara. Os investigadores dizem que CH alugou um dos carros usados no sequestro sob um nome falso. No final de fevereiro de 2026, a polícia começou a refazer os passos. Calculando a rota a partir da cena, a polícia analisou dados de câmeras de segurança e GPS e mapeou os movimentos do carro alugado e de duas motocicletas. A trilha os levou até uma vila em Tabanan. A polícia passou a acreditar que foi lá que Igor foi mantido, agredido e filmado naquele primeiro vídeo de resgate. Dentro da vila, eles encontraram manchas de sangue. Eles também encontraram sangue no veículo alugado. Mas foi no dia 26 de fevereiro que o caso passou de sequestro para puro horror. O tempo de Igor havia acabado. Restos humanos foram encontrados em uma praia. Ele havia sido cortado em 8 pedaços. O corpo estava muito decomposto para análise de DNA em tecidos moles. Então, 6 ossos foram enviados ao Laboratório Nacional de Perícia. 2 sinais visíveis fizeram a polícia suspeitar que aquele era Igor. Eram as tatuagens dele, uma imagem da Virgem Maria e um mostrador de relógio com números romanos. Os peritos forenses também estimaram que a vítima provavelmente já estava morta há mais de 3 dias, quando os restos mortais foram examinados. Foi logo depois disso que a polícia identificou mais 6 suspeitos estrangeiros. Disseram que alguns deles pareciam usar vários passaportes e 4 já haviam deixado a Indonésia, enquanto 2 ainda estariam em Bali. Talvez um dos que ficaram para trás fosse o esfaqueado por Yermak. A Interpol logo se envolveu nessa investigação. A polícia indonésia pediu ajuda para rastrear os suspeitos através das fronteiras. Como parte desse processo, alertas vermelhos foram emitidos para que os 6 suspeitos fossem presos imediatamente em qualquer lugar do mundo, caso tentassem voar novamente. A família de Igor não fez nenhum apelo público pelo filho em nenhum momento da investigação, nem mesmo quando vídeos de resgate estavam sendo divulgados. A única participação deles foi quando a polícia suspeitou ter encontrado o corpo de Igor em pedaços, e a mãe de Igor forneceu uma amostra de DNA no dia 4 de março. A polícia disse que o DNA dela já havia correspondido ao sangue encontrado na casa e no carro alugado. Estava totalmente confirmado. No dia 5 de março, Eva finalmente quebrou o silêncio. Ela postou uma fotografia dela com Igor
e escreveu em ucraniano que sabia que ele veria aquilo. Depois, em russo, ela o chamou de sua vida e disse que o amava. Em seguida, ela gravou um vídeo chorando, agradecendo às pessoas pelo apoio. Ela disse que esteve escrevendo para Igor no Telegram o tempo todo, esperando que ele ainda visse as mensagens. Enquanto isso, a polícia indonésia segue buscando os 6 suspeitos já identificados pelas iniciais: EM, VK, AS, VN, SM e DH. A polícia também continua tentando entender as razões mais amplas e o motivo por trás do ataque. Para os veículos de notícias, isso é óbvio, mas a polícia precisa de motivos concretos. Muitos acreditam que Igor fazia parte de um mundo que se aproveitava das pessoas e que ele pagou com a própria vida por isso. Ou será que essa é uma conclusão baseada apenas em evidências circunstanciais e uma confissão feita sob pressão? Só o tempo dirá. Mas eu suspeito que a polícia da Indonésia não vai para a Ucrânia tão cedo. E a polícia em Dnipro provavelmente tem problemas maiores para resolver neste momento. É provável que o caso acabe caindo no esquecimento e seja lembrado por uma das sequências de vídeos de resgate mais assustadoras da internet até hoje. Na internet, muitas discussões sobre a namorada dele viraram acusações. Apontam as postagens dela nas redes sociais como possível elo com o ocorrido. Alguns acreditam que, ao compartilhar fotos e vídeos em tempo real, especialmente com marcações de localização, ela pode ter exposto, sem querer, exatamente onde eles estavam hospedados. Uma postagem, atualizada em um momento aparentemente inofensivo, revela-se depois algo bem mais sombrio. O último pensamento que tenho é: por que os pais dele, o suposto sócio dele e a namorada rica dele ou a família dela não pagaram o resgate? Pelo que pesquisei, eles poderiam ter juntado 10 milhões de dólares com relativa facilidade, ou pelo menos é o que parece. Bem, se eles quisessem, claro.